Olá, me chamo Maísa Evelyn, sou autora do resumo e vim aqui apresentar com um slide sobre o impacto da Covid-19 na produção avícola no Brasil. Em 2019, o Brasil produziu cerca de 13,690 milhões de toneladas de carne de frango, e isso foi o equivalente a 3,8% do total produzido mundialmente. Isso fez com que o Brasil ocupasse o terceiro lugar entre os maiores produtores mundiais de carne de frango. De acordo com os dados da Food and Agriculture Organization of the United Nations, nos últimos 10 anos, o Brasil vem se destacando mundialmente como o maior consumidor de carne de frango, com um consumo médio de mais ou menos 60,1 quilos ao longo desse período, ou seja, ao longo desses últimos 10 anos. Bom, além disso, de ser estabelecido como o maior exportador mundial desde 2015, ou seja, o Brasil ele teve que intensificar a produção da carne para atender essa grande demanda que estava se atendendo a ela. Ou seja, mais ou menos um número de 145,6, que foi quando houve esse aumento entre os anos de 2001 e 2019. Aqui vemos os dados emitidos pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos e vemos que os Estados Unidos está em primeiro lugar, seguido de Brasil e China em segundo lugar. Segundo e terceiro lugar. Bom, entretanto, devido a essas medidas restritivas que foram impostas globalmente, visando esse enfrentamento da pandemia do Covid-19, as projeções para comercialização dessa carne de frango em 2020, bem como a demanda, toda essa sua demanda e na sua cadeia produtiva, estes perceberam grande instabilidade e incertezas. Os produtores perceberam grandes instabilidades e incertezas, tanto no mercado avícola nacional quanto a nível internacional. Por quê? Em 2019, a maioria das exportações brasileiras da carne de frango corresponderam a produtos de baixo valor agregado, ou seja, cortes de peça inteira. Segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal, os cortes corresponderam a 67% do total dos produtos exportados à base da carne de frango, seguido pelas peças inteiras, salgados, embutidos e produtos industrializados. Como vemos aqui as porcentagens: salgados 3%, embutidos 2% e produtos industrializados com 2%. O fato é que a adoção de ações para controlar essa propagação do coronavírus, junto com o estímulo do isolamento social, junto com o fechamento temporário de frigoríficos, atividades comerciais consideradas não essenciais, diminuição de frota de ônibus municipais, interurbanas e internacionais, além de cancelamentos dos voos nacionais e internacionais, entre outras medidas que podemos nos atentar, fizeram com que houvesse uma queda na demanda interna por essa proteína animal, motivada pela mudança de compra no consumo dessa carne, migrando de restaurantes a lanchonetes para mercados varejistas. É importante ressaltar que o número de funcionários acometidos foram de mais ou menos nessas 148 plantas frigoríficas distribuídas pelo Brasil, tem aumentado significativamente, o que faz com que essa indústria
repense sua estratégia de produção e processamento da carne de frango continuamente com ajustes nos novos turnos, com a adequação do quantitativo de colaboradores ativos, uma nova logística de estabelecimento do mercado interno, o que certamente tem comprometido a cadeia de toda a dinâmica na cadeia produtiva de frango no Brasil. Bom, o consumo interno da carne de frango ela recuou 2,7%. Isso foi ocorrido pelas mudanças de contenção, como já foi dito, junto com os fatores econômicos e paladar das famílias. Ou seja, muitas das famílias, por exemplo, como fatores econômicos, buscaram carnes com cortes mais pobres, digamos assim, para poder atender às suas necessidades. Pois sabemos que nessa pandemia, muitas das pessoas perderam seus empregos e, enfim, e ficaram sem renda para comprar carnes mais nobres, foram optando pelo frango. E com isso, apesar do frango ser uma das carnes mais baratas, também tiveram com que procurassem cortes de frango ainda mais baratos. Bom, embora as aves elas não sejam fontes de infecção para o vírus, os ambientes estão em constante aglomeração e o fornecimento ele é terceirizado, ao qual torna as cadeias de contágio ainda mais fáceis para a contaminação e disseminação da doença, causando surtos em diversas regiões do Brasil. Mesmo com os riscos da atividade, ela não pode ser interrompida. E é muito necessário aplicar medidas preventivas entre os colaboradores até chegar ao consumidor final. Além do distanciamento entre pessoas e o correto uso de máscaras, deve haver uma rotina de desinfecção das granjas, de acordo com o protocolo de biosseguridade exigido, de acordo com a OMS. O cuidado deve ser estabelecido desde a entrada dos centros de produção, com a desinfecção dos caminhões, instalações de pedilúvios, rigorosa higiene dos funcionários, colaboradores e visitantes, realizando banhos higiênicos e troca de roupa na entrada e saída, inibindo a possibilidade de serem porta de entrada para quaisquer patógenos. Bom, isso também temos que estar atentos às pessoas que são grupos de risco que trabalham nessas granjas. Os produtores, eles precisam também estar atentos ao grupo de risco, mais ainda, como eu falei, preservando os colaboradores com idade avançada, como gestantes e portadores de doenças que interferem no sistema imune. Portanto, conclui-se que o mercado avícola em grande expansão permaneceu em atividade para atender à demanda e, com isso, precisou adotar algumas regras baseadas na biosseguridade que já foram implantadas, com o propósito de produzir produtos de qualidade e livre de patógenos, protegendo assim seus consumidores e funcionários e mantendo sua cadeia produtiva em ascendência, para que ele possa importar seus produtos e também exportar os seus produtos. E é isso. Obrigada!